John Dewey nasceu em Vermont, nos Estados Unidos, em 1859 e morreu também nos Estados Unidos em 1952. Ele fez visitas à Rússia, à China, à Europa, ao México, circulava suas ideias e se engajava em pensar o que estava acontecendo com a democracia, tanto internamente nos Estados Unidos, mas ele também pensou essas ameaças à democracia vindas principalmente da Europa e da União Soviética. Como John Dewey viveu justamente esse período de transição entre o século XIX e a primeira metade do século XX, ele é um intelectual que está testemunhando alterações sociais muito profundas, né? Vindas da intensificação da urbanização, dos processos de industrialização da sociedade e, portanto, da massificação, seja nas relações de produção e consumo, seja nas relações de comunicação com a sociedade. A ideia de comunidade é muito importante para o Dewey, no sentido de que a nossa vida social ela precisa encontrar um equilíbrio entre a pessoa e a vida social e o grupo social em que ela está. E isso vai adentrar toda a sua reflexão sobre a escola. Em que sentido? No sentido de que a criança ela precisa ser cuidada como a pessoa que ela é, singular, individual, sem perder de vista que ela pertence a um grupo social maior. Então ela precisa ser cuidada tanto dos fins sociais daquilo que ela está aprendendo, dos usos sociais, do papel que ela tem naquele grupo pequeno da comunidade escolar, para mais para frente ela compreender o papel social que ela tem na sociedade democrática mesmo, sem que isso faça com que ela perca de vista o sujeito que ela é. Ao mesmo tempo, ele toma cuidado com um excesso do individualismo, né? Então, quando ele analisa o individualismo, ele diz: é muito perigoso a gente cair num cuidado apenas com a criança ou apenas com o sujeito voltado aos seus próprios interesses, porque aí essa confusão vai fazer com que a sociedade não cuide dos seus interesses comuns e só dos interesses individuais. O John Dewey, apesar dele ter um amplo espectro de diálogos com temas filosóficos em geral, como a ética, como a epistemologia, questões mesmo de conhecimento, de como conhecemos. Ele é um autor que associa muito essas reflexões à reflexão das práticas educativas e da teoria educacional. Então, ele entra na filosofia da educação como um dos autores seminais mais importantes para fazer uma crítica ao modelo tradicional de ensino. O fundamental seria interpretar os textos do Dewey e as suas propostas práticas também com o princípio do equilíbrio. Ele é um autor que quer fugir a dicotomias, ele não gosta de posições extremas porque ele entende que elas não atuam de um modo sofisticado e complexo para os problemas que efetivamente a gente enfrenta. Então ele vai evitar qualquer resposta que simplifique por um modelo operatório de categorias excludentes. Por exemplo, quando ele diz da necessidade de conciliar o indivíduo com a sociedade, o público com o privado, ou a razão com o sentimento. Então ele sempre vai buscar na sua filosofia da educação, pensar esses pontos de diálogo, né, entre diferentes elementos que na tradição ocidental a gente pensa como apartados. A gente aparta muito razão e sensibilidade, a gente aparta o conteúdo do ensino com o método do ensino, né? Então ele é um autor que vai falar, olha, a matéria, o conteúdo que a gente está ensinando, ele é o meio pelo qual a gente está ensinando. Então, método e conteúdo para Dewey coincidem. Nesse sentido, ele está muito atual com o que se pensa de mais, talvez de mais inovador, de mais de ponta que a gente tem no campo da educação e até mesmo do design, né? O design thinking, como essa ideia de que a matéria e o meio pelo qual a gente aprende e ensina as coisas são a mesma coisa. E é justamente esse princípio de fugir a dicotomias. Um outro princípio fundamental para a gente ler a filosofia do Dewey é o compromisso dele com a democracia e com a cultura democrática. Então ele não vai entender a democracia apenas como um jogo de regras políticas pelas quais a sociedade se organiza. Ele vai compreender fundamentalmente que a democracia é um modo de viver. E se é um modo de viver, eu preciso fomentar uma cultura democrática e uma cultura de liberdade em diferentes instituições, entre elas a escola. Como conceitos,
eu destaco, sem dúvida, o conceito de experiência, que é um conceito muito complexo, muito sofisticado, mas que a gente pode tentar entendê-lo como princípio mesmo. De um jeito básico, o que ele vai dizer que a experiência é um modo da gente ajustar, de ajustar o sujeito ao mundo social. Essa conciliação entre sujeito e mundo exterior, um mundo que é um mundo de natureza, mas que é um mundo de cultura também, esse processo de ajuste, ele não é livre de conflitos. Quando o sujeito se depara com um conflito, ele coloca a sua inteligência em movimento e ele se engaja, então, na tentativa de voltar a uma harmonização. Então, isso faz com que a gente engaje, a partir da experiência, desse processo de ajustamento do sujeito com o mundo, nós nos engajamos com o mundo, com a solução de problemas, por meio da nossa inteligência. E a inteligência aqui entendida como essa articulação entre razão e sensibilidade. Uma característica fundamental da experiência educativa para Dewey é a mesma para a experiência democrática. A experiência educativa e democrática para Dewey, ela tem que ter uma característica. Ela é fundamentalmente alguma coisa que nos permite aprofundar e, ao mesmo tempo, alargar quem somos no mundo e como o mundo é. Então, para uma experiência ser genuinamente educativa, ela precisa possibilitar que o sujeito tenha novas possibilidades de experiência, ao invés de restringi-las. Outro conceito importante na obra do John Dewey é o de interesse. Interesse para ele funciona como uma ponte, um caminho entre dois pontos e, portanto, quando ele defende que o professor se ocupe do interesse do aluno, ele não está dizendo para que o professor se limite àquele interesse, mas para que o professor, a partir do interesse do aluno, consiga chegar num interesse, num propósito mais elaborado e original, ao qual ele queria conduzir o estudante. Então, o que ele entende como uma educação democrática é, na verdade, uma educação para a democracia. E para ela ser uma educação para a democracia, ela é fundamentalmente marcada pela promoção de uma cultura escolar. A escola alemã, antes da ascensão do nazismo, era uma escola muito eficiente do ponto de vista do conteúdo. Era certamente uma escola de referência que formava, inclusive, grandes cientistas dali do começo do século XX. E isso é uma das coisas que mostram para Dewey que não basta a gente cuidar dos conteúdos, porque a gente pode ter uma escola muito perfeita naquele conteúdo que ela ensina, muito eficiente no conteúdo, sem assegurar com isso que a promoção dos valores de liberdade, dos valores democráticos, esteja assegurada. Então, para a gente assegurar essa formação de valores e de uma certa ética democrática dentro da escola, é preciso que a escola perceba que as relações também têm que estar pautadas pela democracia. E é daí que ela vai tirar, por exemplo, a centralidade do aluno no processo. Diminuir essa hierarquia, né, essa lacuna entre professor e aluno é fundamental para que o aluno entenda que ter voz é alguma coisa a qual ele tem direito e que, portanto, quando ele adentrar a vida social mais ampla, ele vai exigir essa participação na vida social democrática, porque ele está acostumado a ser ouvido. Ao mesmo tempo, ele também precisará se acostumar a escutar, né? Então, a conversa entre os pares é uma das pistas importantes. Não há uma receita, mas esses princípios vão norteando a nossa prática pedagógica de entender, fundamentalmente, eu acho que a importância do diálogo e a importância das singularidades numa articulação com o coletivo dentro da escola. Bom, John Dewey tem um texto que infelizmente não tem uma tradução oficial em português, que é o Meu Credo Pedagógico, que é um texto muito inicial, né, da carreira dele, que é de 1897, e é uma obra curta em que ele coloca 5 crenças, 5 fés que ele tem sobre a educação. Eu considero a leitura desse texto, tem uma tradução em espanhol que é bastante acessível, porque ele é um texto curto e que é razoavelmente consistente com o que depois ele vai dialogar nas obras mais aprofundadas, como Democracia e Educação, Experiência e Educação, Arte como Experiência, que são obras mais longas.
É claro que são obras também mais sofisticadas, obras que ele revisita algumas daquelas posições, mas eu considero um bom ponto de partida. O professor Marcos Vinícius da Cunha tem um livro chamado John Dewey, Uma Utopia Democrática, que também é um texto em que o Dewey aparece de um modo bastante facilitado, bastante acessível e muito enriquecido ao mesmo tempo, para a gente começar a se aproximar de volta desse autor tão importante para a filosofia da educação, mas que às vezes fica um pouco esquecido.